E hoje é um dia muito importante para a gente refletir sobre respeito, empatia e convivência. É o Dia Mundial de Combate ao Bullying, uma data que chama a nossa atenção para um problema que acontece em escolas, no trabalho, nas redes sociais e que pode deixar marcas profundas em quem sofre. E para a gente falar sobre isso, recebemos a neuropsicóloga Karine Luza. Karina, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui com a gente. Explica para a gente exatamente, né, na neuropsicologia, na psicologia, o que define bullying? Então, o bullying ele é uma forma de violência que ela vai acontecer de uma forma intencional e repetitiva. Não é algo que acontece com uma briga entre as pessoas. É sempre algo que vai acontecer várias e várias vezes. E a principal característica é que a gente tem alguém numa situação de poder superior e outro inferior. Então, alguém mais forte, alguém que tem um grupo melhor, alguém que se coloca de uma maneira superior. E a vítima é aquela que se cala, é aquela que está numa situação mais vulnerável. Então, jamais vai ser uma violência de briga. É uma violência que acontece e alguém silencia ela. E que ela pode ser verbal, pode ser emocional, psicológica, de exclusão em grupo, pode acontecer produzida por um agressor único ou por um agressor dentro de um grupo, na escola, no trabalho, na sociedade. Uma simples exclusão, não é simples, né? Mas uma exclusão, ela pode se caracterizar como bullying? Né? Tipo, o grupo deixa aquela pessoa de lado, não precisa falar nada, mas só no fato de excluir, a gente pode dizer que é bullying? Isso, se isso acontecer mais do que uma vez, é caracterizado bullying. Geralmente acontece dentro das escolas. Existe um grupo e esse grupo é soberano e passa a excluir uma pessoa, ou então um grupo de pessoas que ele considera inferior. Ou pela classe econômica, ou pelo estilo de roupa, ou por uma característica física em específico. E como diferenciar de brincadeira? Talvez a brincadeira também seja repetitiva, né? Como que a gente pode fazer essa diferenciação? É mais difícil? Porque quando é uma brincadeira, as duas pessoas estão felizes. Os dois estão interagindo. Quando a brincadeira ela é uma via de mão única, já não é mais uma brincadeira. Quando eu dou risada de você, quando eu olho para uma característica sua e eu fico falando sobre ela, e você, de repente, demonstra um desconforto, você não quer e eu continuo, isso não é mais uma brincadeira. Até porque eu acho que hoje a gente já tem condições de conscientizar as crianças e os adolescentes de que a gente não faz brincadeira com características do outro. Acho que isso não tem como ser uma brincadeira. A gente não brinca porque se eu chamo você de algo que tem no seu corpo, que é uma característica sua, é bem provável que você vai ficar chateada, mesmo que você dê risada junto. Sim. Porque às vezes a pessoa ri para ficar menos constrangida, mas na verdade dentro dela aquilo está machucando. E quais são as consequências do bullying? São terríveis. São consequências que vão perdurar por toda a vida. A gente tem estudos que dizem que na neurociência o cérebro tem 49 transformações físicas que acontecem quando uma criança ou adolescente sofre bullying. Porque o bullying ele é uma forma de estresse crônico. Então a gente aumenta a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, fazendo com que esse cérebro fique sempre em luta e tentando, na hipervigilância, se proteger. Então, essa criança não vai prestar atenção na escola, ela vai ficar mais irritada, tende a ter depressão, ansiedade, chega às consequências mais graves de automutilação e até as tentativas de suicídio. Ou concretização, a gente sabe, né, que acontece também, são casos raros, né, mas pode acontecer, né, quando a gente fala essa brincadeira não mata e tal, mas é muito grave isso, né? É muito grave porque muda a autopercepção que ele tem sobre si mesmo. Então, isso vai modificando, a pessoa passa a acreditar que realmente ela não tem validade, que ela não tem amigos, que ela não é inteligente, que ela não é importante, que ela não merece amor. Então, qual a alternativa que eu tenho se eu não sou ninguém? Eu preciso sair desse mundo. A gente escuta muitos adolescentes em consultório, né, falarem sobre isso. Eu não quero mais ir para a escola porque lá todo mundo ri de mim. Eu não quero mais ir para a escola porque eu não tenho amigos, porque eu sou excluído. Né? Dificilmente chegam para os pais e falam, né, que é algo difícil da família identificar por conta desse silêncio que acontece. Quais outros sinais poderiam ser observados, né, já que é difícil identificar? Isso. A somatização de dores. Muitas vezes aquela desculpinha de dor de barriga, dor de cabeça, chega na hora de ir para a escola, dá náuseas, vômito. Tem uma apresentação na escola, sabe que os colegas vão caçoar, vão dar risada, aquela criança passa mal. Aquela exclusão dentro de casa, de querer ficar sozinho. Era uma criança falante, para de falar. Era um adolescente que interagia, ele não interage mais, ia bem na escola, começa a reduzir as notas.
Então, os sintomas, eles são sutis e, na dúvida, procurar por um profissional que a criança consiga se abrir, consiga falar de uma forma mais espontânea. Você citou, né, numa das respostas, que a gente ensina as nossas crianças que não pode ficar apontando característica das pessoas, né? O que mais que a gente pode ajudar, né, nessa prevenção do bullying? Como que a gente deve educar os nossos crianças, adolescentes e até os adultos também podem cometer bullying, né? E cometem, né? Cometem também muito assim no trabalho e na vida social, de não permitir outras pessoas. Eu penso que sempre falar para eles sobre o respeito, a empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque dentro de casa, muitas vezes, a gente ri de algo ou de uma pessoa que está na televisão ou fala termos pejorativos sobre as pessoas, e a criança, ela é como uma esponja. Ela aprende muito mais pelas nossas ações do que pelo aquilo que a gente fala. Então, assim, a criança teve uma atitude que não é legal, fazer ela perceber, fazer ela voltar atrás, ela pedir desculpa logo nas primeiras vezes. Não levar isso como uma brincadeira de criança. Levar sempre a sério essas colocações, acho que é bem importante para poder conduzir. E para a gente encerrar, o cyberbullying potencializa tudo isso, né? Porque fica aquele mundo inteiro nas mãos, né, das crianças e adolescentes. E quando chega nesse nível, aí fica muito mais difícil da gente conseguir identificar esses agressores, porque a internet está virando uma terra de ninguém. É muito difícil, depende de uma investigação, né, para poder identificar a IP, identificar quem fez. E nem sempre dentro de um contexto pequeno, por exemplo, dentro da escola, você vai fazer tudo isso. Mas o que está jogado lá não sai nunca mais. E aí, nesse caso, é aquele negócio mesmo de vigilância, né? De vigilância. Que as crianças e adolescentes controle parental, estão fazendo. Criança não deve ter acesso a celular, a tablet, a computador, sem ter supervisão. Criança e adolescente, né? Que muito disso acontece muito mais na adolescência, que é aquela fase que eles estão descobrindo muita coisa. Então, um adolescente e criança sem supervisão não deveria ter contato com a internet. Tá certo. Karine Luza, neuropsicóloga, muito obrigada por ter vindo. Excelente semana. Até a agradeço. próxima.